Salve pessoal! Então, continuando as nossas explorações filosóficas, né, como nós havíamos combinado, eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos que meio que vieram na esteira, meio que vieram aparecer, emergiram como consequência do pensamento kantiano e acabaram enriquecendo aí um pouquinho o palco de discussão da filosofia. Tá? Eu vou dividir, como eu tenho feito em algumas das nossas semanas, em duas partes esse vídeo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o idealismo, notadamente o idealismo hegeliano. E aí no próximo bloco, eu vou falar um pouco sobre Nietzsche, tá? E aí a gente já encaminha a nossa disciplina para a parte final, que é discutir a questão do pensamento pós-estruturalista em Foucault, né? Se é que dá para classificá-lo dessa forma, e aí fazer uma discussão mais geral aí sobre o cenário final, desculpem, o cenário final da nossa produção filosófica, com os trans e pós-humanismos, que tem muita gente que vai dizer que não são filosofias, e eu particularmente, do meu lugarzinho aqui na condição de estudioso, de pesquisador desse campo, aí também creio que não tem nada de filosofias, na realidade são mais manifestos e exposições parametrizadas, né? Principalmente transhumanismo. Pós-humanismo ainda tem uma discussão mais cadenciada, tem uma discussão que envolve uma preocupação a respeito do fim do humanismo como movimento filosófico, mas transhumanismo, né, não é muito, não me parece ser uma filosofia muito consistente, aliás, não me parece ser uma filosofia, na verdade, né? Mas aqui eu gostaria de começar a tratar com vocês sobre a questão do idealismo, até porque o idealismo tem uma influência muito forte na maneira como nós enxergamos a produção do pensamento jurídico e na maneira como esse pensamento acaba sendo produzido ao longo do século XIX. Né? Um pensamento, aliás, eminentemente construído, né, desde o movimento romântico, que vai ter seu eixo ali no século XVIII, principalmente final do XVIII e início do XIX, e o idealismo ele se constrói meio que em paralelo ao romantismo e meio que constrói plataformas de organização filosófica a partir do movimento kantiano. Né? Então a gente tem ali algumas categorias que vão revisitar muito mais pesadamente aquilo que nós entendemos como pensamento kantiano, notadamente no sentido específico dessa polarização entre o espaço racional, né, a dimensão racional, e a dimensão do objeto dado que vai gerar ali a consequência empírica na produção do pensamento. Né? A maneira como o idealismo vai encarar isso, ela é, de alguma maneira, envolve, de alguma maneira, uma revisão também da parametrização desse pensamento kantiano e dos sentidos que são obtidos a partir da filosofia kantiana. Né? O idealismo, nesse sentido, ele tem várias vertentes e, de todo modo, ele sustenta, de alguma, né, em certa medida, ele sustenta a mesma prática de pensamento a priorístico, ainda que com algumas manobras racionais um pouquinho diferentes, como a gente vai ver agora na sequência. O idealismo ele é importante aqui, eu batizei, né, o movimento contrário, o movimento de oposição de contra-idealismo. Ele, na realidade, começa a emergir de dentro do movimento idealista, ele é representado principalmente pelo Schopenhauer, mas ele vai dar abertura de espaço para o pensamento nietzschiano, que é difícil de qualificar. Eu não gosto de usar classificações, vocês sabem disso, aqui eu estou simplesmente utilizando como marcos para que vocês tenham mais facilidade de estudar depois. Né? Mas o pensamento nietzschiano, né, produzido no final do século XIX, né, o Nietzsche ele vai viver de 1850 a 1900, ele é um processo de pensamento mais voltado, mais dirigido, em uma certa medida, para aquelas forças que dizem respeito a uma revisão desse palco idealista. Né? E ele tem uma crítica muito pesada ao kantismo idealismo. Então eu coloquei aqui, eu alojei ele nesse contra-idealismo, ainda que ele não seja bem isso. Né? Um Schopenhauer, por exemplo, a gente pode dizer que está dentro do movimento idealista a seu modo, né? Muito embora ele enfrente alguns dos valores apresentados na filosofia hegeliana, sobretudo na filosofia hegeliana, que era, digamos assim, o grande espaço de oposição da produção do pensamento dele. O Nietzsche, por outro lado, ele começa a estabelecer uma crítica mais feroz e mais ampla a todo o universo de realizações da sua época. Né? Então a gente começa a enxergar ali um olhar renovado que vai envolver já
instrumentos que vão ser alojados depois na ciência da psicologia, da psicanálise, a gente já começa a enxergar uma leitura diferente sobre os processos cognitivos e, evidentemente, uma leitura muito distinta no que diz respeito à teoria da justiça, no que diz respeito à teoria da justiça. Eu vou comentar dentro do sistema de alteridade de Hegel, uma leitura rápida que é mais facilmente extraída do Peter Zonde, que diz respeito à natureza trágica da justiça na leitura desse pensador, e aí a gente já começa a ver como nós temos um choque muito grande no sentido específico da transformação de uma teoria da justiça no âmbito contratual e de uma teoria da justiça no âmbito dos idealismos e contra-idealismos. Vejam novamente, né, só para pontuar e deixar isso bem reforçado, contra-idealismo é um termo, ele é equívoco, tá? Ele não é um termo muito preciso. Aliás, ele não é um termo em nada traz precisão, mas ele serve aqui os seus propósitos só para a gente criar um desenho geral e vocês saberem mais ou menos como localizar isso se vocês quiserem algum livro de história da filosofia, eventualmente, né? E é isso. Veja, eu vou comentar um pouquinho. Na verdade, eu quero me concentrar principalmente no Hegel, no sistema de eticidade e na leitura dessa ontologia derivada que vai levar à formação do pensamento dialético, tá? Eu só quero tecer aqui alguns esclarecimentos muito rápidos a respeito da posição do Hegel na produção intelectual e dessa relação de oposição que aparece ali com o Schopenhauer, né? O Schopenhauer, na verdade, ele não é, ele se considerava um oponente feroz do Hegel, né? Veja, o Hegel ele é um pensador muito peculiar para nós, porque as controvérsias que muitos outros enfrentaram e as dificuldades que muitos outros enfrentaram, o próprio Hegel parece ter superado, pelo menos se a gente for levar em consideração esse panorama da história hegeliana, ele parece ter superado com grande elegância, vamos assim dizer, né? O Hegel ele começa a carreira dele como teólogo. Ele não começa a carreira dele como filósofo, é só depois que ele vai se desdobrar para as preocupações filosóficas, né? E ele, quando ele está dando aula em Jena, na primeira metade do 19, ele começa a desenvolver dentro dessas preocupações que coligam teologia e filosofia, um estudo mais específico sobre as relações humanas e as interações entre seres humanos. E aí ele começa a criar um sistema que ele chama de sistema de eticidade, né, que é basicamente o nosso modelo de alteridade, e esse sistema de eticidade tem dentro dele uma filosofia da alteridade rudimentar. Ela não é a filosofia da alteridade que a gente espera ver, por exemplo, a partir da escola francesa, não é a filosofia da alteridade que a gente vai esperar ver mesmo a partir do pensamento judaico dos séculos 18 e 19, ela é bem diferente, né? Mas ela já começa a insinuar um pouco da maneira como a filosofia tem sido feita. Existem forças no pensamento germânico dessa época que estão sendo engajadas, que estão sendo tratadas, e essas forças, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, vou fazer só uma leitura panorâmica aqui, né? Essas forças elas começam a construir um regime filosófico, um regime de leitura filosófica muito diferente daquele ao qual nós estaríamos acostumados, né? O Hegel, nesse sentido, desse início em Jena, ele começa a despertar um interesse mais amplo por outros setores da filosofia. Eventualmente vai criar um sistema de filosofia da arte. Esses sistemas eles vão crescendo, eles vão tomando vulto, até que no amadurecimento da obra dele ele vai conseguir construir mais, ele vai tentar pelo menos engendrar um sistema universal de filosofia que ele chama aliás, chama não, mas que ele aloja dentro de uma obra chamada A Fenomenologia do Espírito, né? E nessa obra ele vai tentar partir, ele vai tentar estabelecer a base fundamental, que é justamente o ponto que eu quero abordar aqui com vocês, da leitura ontológica e de como nós somos capazes de compreender o espaço que nos cerca, como a nossa consciência é capaz de se apropriar de determinados regimes existenciais, como ela é capaz de confrontar o objeto dado para nós e como é capaz de, nesse sentido, criar uma organização de sua compreensão, né? O Hegel, nesse sentido, ele partiu de algumas bases, como uma das primeiras é justamente a teologia, que ele estudou a fundo e que capacitou a sua obra, mas em outros momentos ele foi um estudioso bastante dedicado de Kant, né? Ele, inclusive, passou a ser considerado por conta disso como o grande herdeiro do pensamento kantiano, e isso, a partir do momento em que ele se notabilizou como filósofo em sua época e começou a ganhar força, começou a ganhar fama, ele foi socialmente colocado e academicamente colocado como o grande herdeiro do pensamento kantiano. Claro que as diferenças são bastante sensíveis e visíveis se a gente começar a fazer um estudo um pouco mais aprofundado da obra dele, mesmo nesse primeiro momento, nessa primeira leitura, a gente vai ver que
existem influências kantianas, mas que existe também um afastamento bastante sensível do pensamento hegeliano em relação ao pensamento do Kant, né? A gente vai começar a perceber então que a filosofia hegeliana ela ganha autonomia e ela passa dessa maneira a influenciar todo o período que nós temos ao redor. O Hegel ele não parte só desse pressuposto também, ele tem um convívio intelectual muito intenso com outros grandes pensadores do período, e na maior parte das vezes não são pensadores dedicados pura e simplesmente à filosofia, mas são indivíduos que visitam, por exemplo, a arte poética, são indivíduos que vão beber das fontes da filologia. E aí é preciso que a gente entenda quem é o Hegel, não apenas no sentido específico dele se portar e se constituir como um filósofo e como um herdeiro de Kant, mas também no sentido dele ser alojado, dele ser abrigado dentro dessa realidade cultural mais ampla, que é a realidade germânica do período dele. Veja, a gente tem que levar em consideração que o universo germânico ele passava por um período de grandes inconstâncias políticas, notadamente no final do século XVIII e no início do XIX. Né? Com a chegada de Napoleão na região, no início do XIX, a gente vai ver que o Sacro Império Romano Germânico é diluído. Ele é desmantelado. E aquele modelo prático que já existia antes, que era um modelo de principados independentes, sob o suposto desenho geopolítico de uma nação maior, ele desaparece de uma vez por todas, e agora esses principados independentes eles estão enfraquecidos pela falta de uma aliança mais consistente, estão em constante ameaça uns em relação aos outros, inclusive. E por conta disso, uma preocupação começa a emergir, e essa preocupação vai permear todas as linhas de pensamento que nós estamos discutindo aqui, desde o pensamento hegeliano até o pensamento nietzschiano. Né? Que preocupação é essa? Sabe-se, nesse sentido, que, apesar da fragmentação política, existe uma continuidade cultural bastante intensa nesse momento da história. E essa continuidade cultural, essa extensão cultural, ela gera uma reserva e determinadas ciências que vicejam muito na época passam a ter mais relevância, por exemplo, a filologia. É muito comum, então, a gente observar grandes debates a respeito de como deve haver um tratamento específico no âmbito da formulação de uma cultura germânica. Né? Então, entre artistas, entre filólogos, filósofos, estetas das mais variadas camadas, né? Estadistas, filósofos políticos, todos eles estão de alguma maneira engajados. Né? Aqui a gente não tem uma diferença tão grande de área, mas nós temos regiões em que certos filósofos ficam mais conhecidos. Todos eles inauguram um debate a respeito dessa identidade germânica. Claro que isso está enraizado num processo muito mais profundo. Aqui a gente tem uma história, não vou ter tempo, infelizmente, de fazer. Talvez eu faça um vídeo separado sobre isso, independente das aulas, mas a gente tem toda uma história que está acontecendo no sentido da vida intelectual germânica. Eu comentei com vocês lá no começo do vídeo de Kant que a gente tem uma esfera intelectual que começa lá atrás, lá nos séculos XVI e XVII. E essa esfera intelectual vai gravitar em torno de duas grandes posturas. Uma postura racionalista pura, muito ligada à matemática, à construção de grandes sistemas, e instruída por uma certa teologia que é mitigada, filtrada pela racionalidade, e uma outra postura muito mais ligada a uma eticidade construída a partir do movimento das escrituras e construída a partir da religiosidade que então vicejava em território germânico, notadamente com a constituição do movimento da Reforma. Essa filosofia reformista, ela vai beber da fonte espinosista e eventualmente ela vai construir ao redor da figura de Tomásios toda uma arquitetura própria para duelar com os racionalistas mais fervorosos, né? Aqueles que seguiam a linha leibniziana de pensamento, uma linha mais voltada à matemática e às suas instruções territorializadas. Né? E esse confronto vai levar eventualmente a uma espécie de ato conciliatório dentro do racionalismo de Kant. Né? Então, o racionalismo que está instruído dentro do criticismo kantiano vai ser a primeira chave de solução desse dilema. A questão é que isso não foi suficiente para resolver as intensas preocupações do pensamento germânico. Um pensamento profundamente conceitual, em grande medida sistematizador, muito complexo e muito vulnerável por conta disso, em certa medida, a interferências e intervenções externas. A cultura germânica, exemplo de muitas outras, ela se viu pesadamente influenciada nesse sentido
pela riqueza simbólica da cultura mediterrânea, notadamente a cultura greco-romana. E o movimento reformista lá atrás deflagrou um questionamento muito severo, que não teria eclodido notadamente até o século XVIII em sua força mais elevada. Que questionamento era esse? Como o movimento reformista criou um rompimento entre as práticas religiosas havidas do universo mediterrâneo, e isso fica claro nas exposições de Lutero, né, em muitas passagens, e aquilo que se poderia entender como uma religiosidade, uma espiritualidade propriamente germânica, o rompimento que foi criado, ele faz com que haja um questionamento em extensão, ele vai alargar esse questionamento para a vida intelectual e para a vida cultural. E agora, esses grupamentos que estão aqui gerando cultura ao redor do movimento reformista, que, como eu disse para vocês, tomou muita força a partir da figura de Tomásios, eles também vão começar a se perguntar se não é o caso falar sobre a formação de uma cultura independente autônoma que cultive e que alimente a possibilidade de você promover o levantamento de traços míticos e simbólicos havidos da velha história germânica. Então, ao invés de você utilizar, por exemplo, o teatro, a poética greco-romana, ao invés de você utilizar as grandes obras literárias dessa esfera mediterrânea, por que não buscar no processo de formação cultural germânica, no idioma, no estabelecimento e sedimentação do idioma germânico, até em relações e coleções objetivas pré-reforma, essa mesma riqueza, pujança, força que vai ser encontrada notadamente no espaço artístico greco-romano? Por que não existem símbolos germânicos em oposição a símbolos greco-romanos? Isso é interessantíssimo e pode ser visto, retratado, sobretudo na vida cultural germânica. Se você passear pelas cidades da Alemanha, por exemplo, isso é muito interessante. Muitas delas que passaram a ter uma vida cultural, a construção de um espaço arquitetônico próprio, estatuário e assim por diante, elas vão colecionar grande parte dessa equipagem cultural, dessa equipagem estatuária, dessa equipagem pictórica de pinturas, a partir dos séculos XVIII e XIX, principalmente. Por quê? Porque ali era um momento em que, em que havia essa preocupação de trazer à tona a valoração germânica. Aí vocês vão me perguntar, mas o que isso tem a ver com o resto do assunto? Como eu disse para vocês agora há pouco, existia um problema de fragmentação, notadamente no período pós-napoleônico, em virtude do esparramamento da vida política dos principados germânicos. Isso significa que esses povos eles estavam muito preocupados em tentar fundar uma identidade que ligasse esses principados, que de alguma maneira fizesse vicejar nesses principados, nessas regiões diferentes, né, uma ligação mais austera, mais profunda, que mostrasse a eles a identidade cultural deles para que eles não se perdessem nas mãos de povos mais influentes, povos externos com mais força, com mais alavancamento político. Mais alavancamento econômico, inclusive, porque entre os séculos XVIII e XIX, os principados germânicos, de uma forma geral, viviam endividados até as orelhas. Né? A Prússia, por exemplo, ela é descrita por Goethe como sendo um dos estados que mais deve e um dos estados que mais depende, por conta disso, do parlamento latifundiário, do parlamento de banqueiros, justamente em razão de dívidas interna e externa assim, absurdas e galopantes. Né? Isso está, inclusive, inscrito no Fausto, em determinada passagem. Né? Então, o que acontece? Você tem ali, primeiro, na construção do pensamento hegeliano, a teologia que o embasa, você tem uma influência pesada dos estudos que ele faz de Kant, mas você também tem a vida dele nesse universo cultural. E esse universo cultural ele é conformado por algumas forças muito claras. Claro, o racionalismo matemático, mas principalmente o movimento da reforma, e o seu rompimento com a cultura mediterrânea, né, com a espiritualidade com a cultura mediterrânea. E agora, por conta disso, o diálogo que o filólogo e o poeta vão travar é justamente o diálogo da decisão final a respeito do desenho dessas culturas. Será que, e a pergunta central é essa, o germânico deve buscar, deve perseguir uma cultura autônoma, deve perseguir uma riqueza que se afasta da riqueza greco-romana, ou será que ele deve assimilar o greco-romano como sendo também seu legado, em virtude do Sacro Império Romano Germânico, por exemplo, e ao abraçar essa causa deve fazer florescer ali uma cultura que é extensão daquele velho Sacro Império, daquelas velhas regiões mediterrâneas e do legado delas para esses povos.
Essa disputa ela vai envolver intelectuais famosos e de grande monta, né? Então ela vai envolver, por exemplo, ela vai colocar Lessing ali na zona de debate, vai colocar Krupp na zona de debate, vai colocar Landauer na zona de debate. Todos esses indivíduos de alguma maneira estão tentando criar Hölderlin, né? Então você vai ter ali vários poetas, pensadores, né, que vão se dedicar à tentativa de exploração dessa pergunta central. Qual é o objeto, qual é o projeto da arte, qual é o projeto das representações simbólicas, qual é o projeto da cultura nesse universo germânico e como é que ele vai influenciar essa vida política. Wagner, por exemplo, foi um dos grandes contendores e um dos grandes participantes desse debate. Inclusive, foi muito admirado por Nietzsche por conta do seu engajamento em determinado momento, mas há um rompimento entre os dois no fim da vida, em parte por conta desse aparelho político que começou a nascer a partir da obra wagneriana. Né? Então, a gente tem aí um desenho geral. Então, a gente pode pegar, por exemplo, se pegar, por exemplo, em Hölderlin, a morte de Empédocles, a morte, o próprio nome já diz, é uma apologia, são 4 versões, né? Existem 4 versões dessa peça de teatro falando sobre a morte de Empédocles, e as 4 exaltam o valor da cultura grega. Né? Você pega, por exemplo, um Parsifal wagneriano, ele já tem uma leitura completamente diferente, uma leitura mais germanizada, a Nibelungen, por exemplo, né, o Anel dos Nibelungos, como ficou conhecido. Então, uma ópera que vai falar sobre a lenda dos Nibelungos, sobre essa vivacidade germânica e sobre essa riqueza simbólica entre os povos germânicos. E o mais fascinante é que você coloca lado a lado essas leituras, de fato, esses instrumentos filológicos, e eles, no trato que eles assumem, eles mostram diferenças muito grandes de raciocínio. Eles mostram visões de mundo muito distintas. Né? Depois, lá na frente, a gente vai ver que o Nietzsche, inclusive, lança uma crítica a isso. Ele vai dizer: nós perdemos muito. Ele fala isso no Anticristo, né? Nós perdemos muito quando nós aceitamos, né? Quando nós fomos é, é, planificados pela cultura cristã, porque houve uma interrupção muito brutal do ciclo, né, das grandes narrativas dos deuses escandinavos e do legado das divindades germânicas, né, que vão ter um aparentado ali muito forte. Fala, nós perdemos muito, nós poderíamos ter tido uma outra evolução talvez muito mais sincera e muito mais humana, porque é um modelo de religião, um modelo de fé que tinha uma sinceridade inerente em relação aos grandes problemas humanos e ele não enxergava isso no cristianismo. Né? Eu não preciso nem dizer que eu discordo frontalmente disso que ele diz, né? Na realidade, que me parece haver ali uma leitura equivocada dele com relação ao cristianismo. Mas enfim, isso também não vem ao caso. O fato é que o Nietzsche acreditava nisso e dizia: pois é, se nós lá no século XII não tivéssemos assimilado essa outra cultura, talvez hoje nós tivéssemos dado muito mais passos na nossa marcha no sentido da compreensão e concretização desse, aspas, destino humano. Né? E ele fala assim: bom, isso foi perdido, agora já não é mais momento, porque ele já entende que o momento dele não é mais o momento das religiões. Então ele fala: então acabou, perdeu-se, é isso, paciência, vamos trabalhar com o que temos. Isso é um Nietzsche, por exemplo, que lá na frente vai se engajar nessa mesma discussão, ele vai ser produto dessa discussão. Né? A discussão que está sendo travada aqui em Hegel, está sendo travada em Hölderlin, está sendo travada em Krupp, está sendo travada em Lessing, está sendo travada em Landauer, em Buber, está sendo travada nesses vários pensadores que estão aqui engajados, que pertencem a esse grande universo filológico. Tá? Isso talvez explique, assim, só para tentar fazer o encaixe e mostrar o aporte, talvez isso explique por que o início do século XX encontra uma visão de arte, sobretudo sob o regime nazista, tão, tão intensa e tão dedicada à ideia de propósitos maiores pelo exercício da arte, propósitos maiores pelo esquema de representações simbólicas, propósitos maiores, percebem? Então, talvez por isso nós tenhamos visto aqui o jogo de concretizações mais específicos com relação a esse universo de discussão. Né? Agora veja, a nossa leitura aqui, ela passa a ser então uma leitura que ela está encaixada no meio dessas várias forças. Né? Então, por isso eu quero usar o Hegel como uma espécie de filtro, para tentar mostrar o que isso vira num primeiro momento dentro da filosofia. Né? Então, a gente tem a teologia hegeliana, né, que ele estudou lá,
e que traz, evidentemente, o resultado produto de toda a discussão reformista. Nós temos a preocupação kantiana, que ele absorve, e nós temos esse debate cultural entre germanismo ou helenismo, por assim dizer, que está ali em choque e que vai ter daí pessoas se posicionando de um lado e de outro, e aqui no Hegel também vai encontrar o seu repositório. Hegel, no entanto, por trabalhar com a filosofia mais abstrata, ele é muito liso. Ele, na realidade, tem um vínculo muito, muito poderoso com o pensamento greco-romano nesse sentido. Só que é preciso entender que o idealismo dele é resultado de um movimento reformista, ele também é resultado dessa independência. Como assim? No movimento reformista, a gente consegue perceber a necessidade de um rompimento com certas práticas que são eminentemente dogmáticas e que pertencem ao universo greco-romano de leitura da fé. Né? Por conta disso é que o Hegel vai ter, assim como Kant, assim como outros tantos, né, vão ter, assim que ele vai ter, por isso que ele vai ter essa maleabilidade do pensamento para inclusive mexer com questões religiosas dentro da filosofia dele. Né? Ao ponto dele dizer lá pelas tantas que fazer filosofia é como puxar os deuses pelas suas barbas. Né? E isso talvez explique um pouco melhor qual é a visão que ele faz, qual é a visão que ele tem e como ele enxerga a leitura do transcendentalismo dentro do pensamento dele. Veja, eu vou pegar aqui dois trechos breves, né? Até porque a minha intenção, na realidade, é chegar na segunda parte dessa discussão em Nietzsche, que é o nosso ponto principal, o nosso ponto alto, porque ele vai preparar para nós o terreno das discussões posteriores, né? Eu vou me deter aqui, mas não vou me deter demais. Eu quero falar especificamente sobre a leitura da cognição e da consciência, né? E o que ele entende por formação da consciência humana, e daí eu vou falar um pouquinho da ética e da justiça, né? Como eu havia dito antes. Agora, o que acontece especificamente para que o Hegel se posicione dessa maneira tão intensa e tão estranha, né? Mas mantenha ao mesmo tempo alguns valores anteriores e, de alguma maneira, busque o balanço desses valores? A preocupação primordial que o Hegel tem quando ele começa a produzir a filosofia dele, ela é uma, né, no sentido específico desse sistema universal, né, ela é uma preocupação muito clara no que diz respeito à leitura da ciência em virtude do fenômeno. Então agora a gente veja como isso aqui já é uma influência kantiana. Primeiro, existe esse instinto de tornar a filosofia uma ciência. Isso está lá no Kant. Né? Existe uma preocupação dessa ciência diante do fenômeno. O Hegel aqui está estabelecendo em certa medida uma crítica ao Kant. Ele está começando a trabalhar com as mesmas categorias do Kant, então só lembrando lá, né, havia um espírito para a cientificidade na produção filosófica, que o Kant tenta trabalhar por meio da razão pura, da razão prática, de suas coligações, né, e das categorias que ele gera no pensamento dele, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação maior e mais sólida aqui em Hegel, porque ele não consegue compreender o discurso dessa ciência dentro do contexto específico da produção do fenômeno. Ele entende que são coisas separadas e intenções separadas. No entanto, o conceito ainda é o conceito kantiano de fenômeno, a relação entre um sujeito observador e um objeto observado, e como essa relação vai gerar representações e como essas representações vão levar à geração de conceitos. Né? Então aqui o esquema permanece o mesmo, mas o Hegel já não consegue enxergar da mesma forma. O Hegel começa a perceber, em certa medida, que a leitura, se a gente fizer uma leitura seca do Kant, ela pode nos levar eventualmente a uma incompreensão geral de como os nossos operadores mentais e como a nossa cognição vai afetar as relações. Então, nós estamos, na realidade, buscando uma compreensão científica do fenômeno quando, de fato, a compreensão natural do ser humano pode levar a grandes equívocos. E a fenomenologia do espírito é, de alguma maneira, aberta. Depois do seu prefácio, ele tem um longo prefácio falando sobre cognição, mas já na sua introdução, já na sua abertura, ele vai dizer especificamente isso para nós. Olha, é muito comum que um observador vá tomar elementos de um objeto observado e acabe cometendo equívocos nisso. Né? Grosseiramente falando, é isso que ele diz. Né? É difícil, então, porque a gente tem necessariamente que separar o que significa o fruto que a ciência vai gerar. E para a gente conseguir fazer isso, é necessário que a gente comece a compreender como a observação acontece, em que medida nós podemos gerar nessa observação, nessa contemplação de um objeto dado, como nós podemos estabelecer nessa contemplação resultados que sejam de alguma maneira mais adequados, mais apresentáveis, mais sólidos no sentido da formação de um discurso científico.
E ele começa então a fazer uma análise de como esse processo de reconhecimento, de cognição, de apreensão do objeto vai tomar parte, né? Para ele, a cognição ela não pode ser dada de uma maneira maciça. Ela existe como um exercício um pouco mais complexo de relações, e esse exercício complexo envolve, já num primeiro momento, uma tomada progressiva de posturas que estão presentes dentro da própria alma, né? Ele vai chamar aqui de alma justamente esse lugar das determinações humanas. De uma maneira muito parecida com aquela que o Kant coloca, ele já no início da fenomenologia do espírito vai observar, vai contemplar dois posicionamentos possíveis de um indivíduo. Um posicionamento que é propriamente cognitivo, que é esse posicionamento de tentar compreender o que está diante dele. O outro, que é um posicionamento de rebelar-se contra posturas que lhe são ensinadas, né? Então ele vai dizer assim: nem sempre as coisas que me são ditas, e veja que ele se justifica de certa forma aqui, elas vão ser ditas para mim de modo a me obrigar ou me compelir a um respeito. Eu vou ter necessariamente que buscar um processo de reflexão que me permita, por vontade própria, a tomada de uma atitude autônoma. Isso, ele considera, é um atributo específico e autônomo da alma do indivíduo. A partir desse momento, quando eu me aproximo das relações e dos fenômenos que eu quero analisar, essa aproximação passa a ser uma aproximação primordial. Veja que ele está colocando isso aqui na base de todo o processo reflexivo. É somente com esse espírito imbuído dessa força, dessa capacidade de olhar para a realidade que me cerca, com olhos próprios, grosseirissimamente falando, né, mas com uma postura autônoma e própria, que eu posso avançar solidamente para o sentido específico de construir explicações que me sejam satisfatórias, explicações que tragam para o meu convencimento. Ou, em outras palavras, ele vai nos dizer assim: as coisas que me são ditas, elas podem ser pura e simplesmente alojadas em mim, sem que eu passe por um filtro crítico. Mas repeti-las, lê-las, repeti-las, considerá-las, memorizá-las, seja lá como vocês queiram chamar, né? Colocá-las, assimilá-las dessa forma, não significa que eu esteja convicto delas. Isso é fascinante porque envolve aqui, primeiro, o choque da visão teológica dele, que é uma visão que está sendo acionada pelo processo cognitivo, pelo processo racional, mas que ao mesmo tempo se recusa à aceitação pura de exposições, dogmatizações, regras. Veja que aqui já existe um engajamento desse reformismo que tenta fugir um pouco da dogmatização e da canonização do raciocínio religioso. Ele absorve isso para o processo filosófico. E enquanto ele faz isso, ele questiona a leitura que Kant faz das suas relações fenomênicas. Porque em Kant, se a gente for lembrar bem, ele inicia a crítica da razão pura falando sobre juízos e automaticamente ele já se joga no contexto específico dessas relações fenomênicas, desses fenômenos. E para ele o fenômeno é a composição universal, a tomada universal de posicionamento que leva o indivíduo às interações mais simples e diretas. E o Hegel tem a felicidade, a sensibilidade de perceber que não é assim que funciona. Que eu posso tomar posturas passivas diante das coisas que acontecem. O Kant desconsiderou isso completamente. Ele desconsiderou que eu posso esquecer, eu posso lançar para o ouvido, para o esquecimento, eu posso deixar de lado situações que eu não queira usar, que eu não queira exercitar como reflexões. Então, a leitura fenomênica que o Kant propõe, ela não é de modo algum a única possível. Talvez nem seja a mais comum. E agora Hegel coça a cabeça e se preocupa em dizer o seguinte: como é que eu vou explicar a distinção entre esse salto que eu faço, que é um salto para buscar compreender as coisas, em oposição àquilo que é simplesmente um olhar despretensioso, descompromissado sobre as coisas, um olhar não crítico, um olhar não reflexivo. E agora ele começa a criar o âmago da construção sistêmica dele. O âmago dessa construção sistêmica é dado por aquilo que nós vamos conhecer como dialética concreto-abstrato, ou dialética concreto-abstrata, para aqueles que assim preferirem, né? Essa dialética, que vai ser depois repensada na estrutura do pensamento marxiano, né, tornando-se uma dialética materialista, né, um materialismo dialético, se assim preferirem, ela vai inaugurar a ideia de que nós necessariamente, para buscarmos compreensão, também precisamos de um certo afastamento em relação ao objeto compreendido e precisamos capacitar no próprio objeto a sua própria negação. Aí nós vamos conseguir entender exatamente o que significa essa dialética. Veja, a primeira diferença que ele faz dentro do campo de concepção da alma vem justamente, na capacidade de nós realizarmos instrumentalmente
o propósito central dessa alma. Uma alma escolhe, uma alma tem vontade e decisão. Insisto nesse ponto. Se ele questionou a base da fenomenologia kantiana, foi porque ele pegou um negócio que nós vimos no fim da nossa discussão sobre Kant e jogou agora para o começo da discussão. Como assim? Kant fala para nós lá no âmbito da moral, vocês vão lembrar bem, que existem inclinações e existe uma vontade racional. O que o Hegel fez? Ele pegou vontade racional e afastou. E aí ele pegou esse afastamento, pegou essa vontade e jogou lá no começo do processo outra vez, dizendo: para eu conseguir compreender, eu tenho que querer compreender. Grosseirissimamente falando, é isso. Tá? Então, o que ele fez com isso? Na realidade, ele começou a criar uma linha de pensamento muito distinta. O Kant não fez a separação que o Hegel fez aqui, porque o Kant não tinha essa disposição de separar esses conceitos, essas atitudes, essas forças geradoras de sentido, já que elas aparecem sempre acopladas na cabeça kantiana, na cabeça do Kant, dentro de uma relação que já está sendo materializada. Lembrem que ele chamou lá atrás de razão pura prática a filosofia moral dele. E aí, por conta disso, ele está tentando, de alguma maneira, o Kant lá atrás, está tentando, de alguma maneira, explicar um fenômeno de questões indissociáveis. O Hegel não, o Hegel está partindo de um pressuposto que para ele é muito claramente possível. Ele parte da noção de que vontade, razão, consciência, alma, claramente vão existir dentro de uma contemplação fenomênica, ou seja, elas estão todas juntas. A alma não existe sem consciência ou sem razão, a vontade não pode ser construída a não ser pelo menos em um diálogo com a razão, sem dúvida alguma. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: muito embora eles estejam implicados uns para os outros, como eu consigo enunciá-los, como eu consigo falar deles, essa fala mostra que eles podem ser analisados, arrazoados em separado. E esse arrazoar aspas em separado mostra que existem forças absolutas. Percebem? Ou seja, o que é o absoluto? Absolutum, que não se mistura com o resto. Então é óbvio que a alma sempre vai aparecer tendo mecanismos racionais, né? Ela sempre vai aparecer fazendo análises racionais, consciente das coisas. É óbvio, ela sempre vai aparecer assim. Só que tem uma coisa, eu posso falar dela em separado, eu posso abstrair essas qualidades dela, né? Posso fazer essa abstração, abstraire, né? Quer dizer, remover e deslocar, e nesse deslocamento eu posso falar só da alma, mas daí como é que eu vou falar da alma sem as características dela, Rafael? Sem as coisas que são inerentes a ela? Como é que eu vou falar de você sem falar dos teus atributos? Simples, você fala simplesmente daquilo que é absoluto e que na sua caracterização absoluta gera sentido. Tá? Então você fala da humanidade do Rafael. Ele é um ser humano. Então você pode abstrair isso, você pode falar qual é o sentido da humanidade. Na alma, você pode abstrair da razão, da vontade, etc, etc, deslocar e falar qual é o sentido da alma. E aí agora, então, alma, consciência, razão, esses elementos distintos, eles começam a se mostrar como absolutos, não misturados. E eles geram sentidos. E esses sentidos que vão se sobrepondo, se entrecruzando, eles vão se misturando. E aí eles se relativizam, evidentemente, mas eles vão começar a aparecer no mundo dentro da relação fenomênica. Tá? Então, a primeira coisa, veja, eu volto agora à observação fundamental que Hegel fez. Falar de filosofia é como puxar os deuses pelas suas barbas. Por que ele disse isso? É como se cada um desses absolutos fosse um deus, presente numa dimensão que transcende a compreensão humana, mas visível ao ser humano na sua geração de sentido. Porque está gerando sentido, está criando distúrbios, está mexendo nas coisas. E ele vai dizer para nós o seguinte: olha, eu preciso entender isso aí. Esse é o eixo das coisas. Aqui que está a essência. E para a gente entender isso, a gente vai precisar mexer justamente nesses absolutos e entender qual é o papel de cada um deles. Porque eles mesmos vão dizer como nós somos capazes de entender. E assim, a fala dele não é a fala mais mansa do mundo, porque ele está tentando aplicar o pensamento sobre o próprio processo de pensar. Ele está tentando explicar o processo por ele próprio. Mas ele obtém certa medida de sucesso criando, tentando revelar e enunciar e anunciar a presença desses absolutos. E uma das divisões que ele vai criar no primeiro momento é essa entre consciência e razão. Dentro da alma ele vai criar essa... Dentro não, mas diante dessa concretização da alma ele vai dizer, olha, são coisas muito diferentes você tomar consciência de algo e você explicar racionalmente algo. Elas não são
não são, essas relações elas estão imbricadas, elas estão implicadas uma para a outra e dificilmente a gente vai separar no processo, né, que acontece, mas elas não são necessariamente, elas não andam necessariamente juntas. Né? E isso já é uma explicação inicial sobre o porquê eu posso olhar para as coisas sem criticá-las e porquê eu devo ou posso olhar para as coisas promovendo um raciocínio crítico sobre elas. Né? E mesmo assim, então a consciência ela vai ter certos episódios, né? Porque entre estar consciente de algo, ter postura crítica para explicar algo e analisar algo, tem diferenças. Né? Esses dois primeiros estágios, tomar consciência e querer explicar, querer compreender, são diferentes do analisar na medida em que esses dois primeiros estão dentro da consciência. São pertences, são terrenos de atuação da consciência. O terceiro não. O terceiro, ele envolve essa construção organizada da razão. Então, aí, o Hegel já tá criando mais uma separação. E aí ele passa a tentar explicar que primeiro momento é esse, o momento da consciência das coisas. Que é o que mais nos importa para a construção da alteridade, que é onde ela mais vai aparecer. Tá? Ele vai dizer assim, olha, a consciência das coisas ela é muito, muito delicada. As coisas, para eu tomar consciência delas, para eu tomar consciência de um objeto enquanto sujeito observador, né? E ele não vai usar esse termo enquanto sujeito observador, ele vai dizer para que a consciência para que a consciência se torne consciente do objeto, primeiro ela precisa se entender, primeiro a gente precisa entender o que é essa consciência. Consciência é justamente ter ciência de algo, é reconhecer sua existência. Tá? E nesse reconhecer a existência de algo começa o problema. Porque quando eu estou consciente de algo e reconheci sua existência, eu acabei de criar uma relação imediata. Só que ele fala, o imediatismo dessa relação não significa que ela não tenha complexidades. Né? Então aí entra a dinâmica de compreensão da consciência. Ele vai dizer assim: eu posso estar consciente, por exemplo, eu tenho uma maquininha, uma miniatura de máquina de escrever que eu ganhei de presente, né? Um apontador. Eu posso estar consciente de que tem essa maquininha de escrever aqui na minha mesa. Né? Eu estou consciente disso, estou cônscio disso. Mas eu não preciso olhar para ela com mais detalhes, reconhecer suas cores, suas texturas, sua densidade, nada disso. Eu posso só estar consciente da existência, passar os olhos e reconhecer que há algo ali, nem me pergunto o que é. Eu posso só estar consciente, há algo ali. Pronto. Porque eu posso fazer isso, eu posso ter uma relação acrítica com a coisa. E aí entra um outro problema. Porque quando eu crio uma relação efetivamente crítica e começo a olhar de maneira a tentar compreender o que é aquilo, a coisa propriamente dita, ela vai, como Kant já havia falado para nós, derramar algo para nós. Ela vai deixar algo para nós. E é com esse algo deixado que eu tenho contato. A coisa, ela não deixou de ser em si. Percebe? Assim como minha consciência não deixou de ser em si. Só que quando minha consciência se derramou sobre a coisa e vice-versa, as duas estiveram presentes uma para a outra. E houve aí uma determinada perda, uma determinada redução. A coisa que é em si não deixou de ser em si, mas deixou de ser para si. Percebem? O que isso quer dizer? Ela continua tendo todos os atributos que fazem ela ser o que ela é. Só que agora esses atributos estão gerando sentido na minha consciência. E mais do que isso, a minha vai piorar, tá? Só segura em onda que vai piorar ainda, só mais um pouquinho. Né? Agora, a minha consciência também, ela era uma consciência em si. Ela estava consciente de si mesma. Ela existia enquanto tal, enquanto uma potência de ter consciência das coisas. Mas no minuto que ela grudou naquele negócio ali, ela está vivendo para aquele negócio. Então ela deixou de ser em si e virou para si. Mas por que para si se ela está grudada no negócio? Porque ela foi buscar o negócio e voltou para si mesma. Ela não está indo buscar a descrição disso aqui, ou a explicação do que raios é isso, ou por que existe, ou como é possível que exista, só porque a coisa está diante dela. É porque ela quer trazer isso para ela mesma. Então, quando ela faz esse movimento, ela está a serviço de si mesma. E o mais interessante é isso, porque quando ela faz esse movimento, eu poderia colocar aqui um terceiro elemento nesse triângulo aqui, né?
Ela deixou de ser em si, tornou-se para si, porque foi resgatar o objeto. Mas quando ela voltou, ela trouxe não apenas o objeto, mas também todo esse desenho de como a consciência sai de si e volta para si mesma. E ela tornou-se consciência de si. Tá? Então ela passa a ser consciente de si mesma porque ela consegue fazer esse movimento. Se ela fosse inerte, ela não faria nem isso. Né? Então, estudando outras coisas, eu também consigo me compreender melhor, porque eu sei como eu compreendo melhor. Tá? Já vamos entrar com um pouquinho mais de detalhes nisso. Tá? Eu vou só agora fazer o desenho da fenomenologia do espírito e aí a gente vai ter mais clareza a respeito do que está acontecendo aqui. O que está inaugurado aqui é justamente isso: um ser para a consciência, conhecimento e a manifestação. Né? Ele está colocando três partes distintas aqui. Ó. As coisas são para a consciência. Né? E quando elas são para a consciência, elas estão nessa imediatidade. Com você, está ali jogado na tua frente e você está ali na frente da coisa. Mas na frente, o Heidegger, que era um leitor obsessivo de Nietzsche, de Hegel também, vai dizer que as coisas ocupam espaço e elas estão diante umas das outras. Existem modos de ser, né? E esses modos de ser vão se manifestar em posições relativas. Então, uma coisa está diante de mim, ela está comigo, ela está para mim. Ele usa mais ou menos a mesma linguagem em Ser e Tempo, em algumas passagens de Ser e Tempo, para tentar esclarecer isso, inclusive. Né? Mas aí vocês têm, então, esse jogo, esse desenho da consciência, né? E nele, a ideia de conhecimento começa a brotar, como um canal através do qual a consciência ganha intimidade com o objeto. Né? Só que é preciso entender também que esse conhecimento não é conhecimento da coisa em si, mas apenas da manifestação. Olha o Kant aí outra vez. Né? O Hegel, no entanto, ele vai ter uma sofisticação diferente. Ele não vai falar tanto em representação no primeiro momento. Tem um lugar, a representação para ele, só que ele é um lugar mais psicológico e menos. Ele é pós-percepção e ele tem traços mais. Eu diria mais maleáveis, até onde eu consigo entender o Hegel dentro das minhas velhas leituras e da minha pequena releitura agora para as nossas sessões, né? Ele é mais maleável na medida que ele lança esse olhar sobre a representação. Vamos deixar por enquanto, né? Na realidade eu quero me concentrar em uma outra questão, que é a seguinte: a coisa diante de mim, quando o meu primeiro impacto de consciência sobre ela passa a existir, ela de alguma maneira essa coisa ela passa a um lugar determinado que é o lugar dessa imediatidade, tá? Então ela apareceu para minha consciência isso. Ali eu tenho um primeiro impacto com a coisa. Né? Esse primeiro impacto, ele tem uma série de nuances, né? Tem aquela questão do novo, o receio do novo, ou até a empolgação do novo. Isso já são reações psicológicas, eu não vou entrar em detalhes nelas aqui, porque não é o lugar, não é o caso, não é a filosofia dele que vai discutir isso. Mas a gente poderia ter aqui um resultado distante neurocientífico dos padrões filosóficos dele, né? Mas tem todo um impacto desse inicial, desse primeiro olhar, dessa primeira perplexidade, isso é um termo emprestado, que eu particularmente gosto, que eu acho que ele reflete bem, mas dessa primeira perplexidade da consciência diante do objeto. Tá? E aí, essa primeira perplexidade ela vai gerar um impacto mais distante na medida da consciência entrar nesse ramo nuançado, digamos assim, o nuanceado, né? Desculpa, eu não sei o termo aqui, mas né? Dessa nuance, né? Ou dessas nuances da relação com o objeto. E aí ela vai passar a entender esse objeto com um segundo olhar. É mais ou menos como olhar uma vez e olhar de novo, como a poética do Lewis Carroll, não a Alice através do espelho, ou Alice no País das Maravilhas, a poética dele, né? Olhei uma vez, achei que fosse. Olhei uma vez e vi uma árvore, olhei de novo e vi um elefante com sua tromba erguida, coisas assim, né? Esse olhei de novo e essa ressignificação intensa, ela aparece aqui na figura do primeiro objeto, o objeto com o qual minha consciência toma o seu primeiro impacto, e um segundo objeto, que já entrou em conluio, já entrou nesse enlace da consciência e passa agora a ser para a consciência como a consciência passa a ser para ele. Tá? E isso é a parte curiosa, porque no momento que isso acontece, existe aquilo que ele vai chamar de reversão da consciência. O objeto passa a estar incrustado na consciência. Nesse gesto aqui é um gesto horroroso, não deveria estar fazendo, porque não é assim. O Wittgenstein questiona isso pesadamente mais à frente, o próprio Hegel, que era o que ele discordaria tremendamente disso, mas ok. Né? É um símbolo, né? Vamos tomar aqui como uma representação um símbolo, né? Inclusive segundo o espírito hegeliano, né? Eu interiorizo o objeto na consciência, né? A consciência, perdão, interioriza o objeto. Não vou dizer eu aqui, né? Mas de alguma maneira, por que eu não vou dizer eu? Porque é através dessa interiorização que esse eu emerge.
Tá? E aí ele começa efetivamente a trabalhar como é que nós lidamos com aquilo que está fora da gente. O objeto vem para a consciência porque a consciência está desesperada querendo trazer isso para ela. Tá? Ela está querendo prender o objeto. Ou preender o objeto. Né? E enquanto isso ela está se derramando sobre o objeto e ela está virando consciência no objeto, por assim dizer. E aí entra a grande questão. Quando o objeto é trazido para a consciência é jogada para lá. Como assim? Vamos partir de um pressuposto muito simples. O meu primeiro contato com o objeto ele só me dá uma informação fundamental sobre o objeto. Esse troço existe. Tem algo ali. Como Kant falava, tem algo ali. Esse troço existe. Ou como Russell vai falar depois na teoria das descrições definidas. Tem algo ali. Esse tem algo ali diz, ó, existe algo. Tem algo que existe. Mas o que significa existir? Existir é um termo complicadíssimo. Se a gente voltar lá para o pensamento aristotélico, pensamento platônico, a gente vai perceber que não tem como explicar existir. Existir é uma constatação. Né? Se a gente for olhar a leitura que Sartre faz, desculpa eu estar juntando tantos filósofos, mas é que eles ajudam no jargão, porque todos eles de alguma maneira estão gravitando em torno desse tema. Se eu pegar, por exemplo, o modelo sartriano, ele vai dizer assim, existir, o termo existir, né, do latim existere significa deixar consequências, largar consequências ou impacto para fora de si mesmo. Ou seja, o que significa isso? Não, só que tem algo lá, e ele está influenciando o que está ao redor. Existência é algo que você constata, e não é pela percepção. A percepção é um instrumento a serviço de algo. Né? A constatação vem do fato do treco estar diante de você. E da consciência estar ali acoplada ao treco. Tá? Tá, mas o que isso tem a ver com essa inversão, com essa reversão da consciência, Fá? É o seguinte, como eu só consigo perceber a coisa existente e assimilar a ideia de que ela existe, eu preciso ter experiência com a existência, vamos dizer dessa forma, para poder entender que ela existe. É só porque eu mesmo existo que ela existe. Ou antes, desculpem, não é porque eu existo que ela existe, perdão, isso vai cair num contra-realismo, não é a intenção. Mas é porque eu sei que eu existo, é porque minha consciência está consciente de si mesma, entende, né? Ela consegue tangenciar-se e compreender que ela mesma existe. Né? Compreender também não é um bom termo, né? Mas consegue assimilar a ideia de que ela mesma existe, que ela vai assimilar a ideia de que outras coisas que geram efeitos lá fora também existem. Então, em outras palavras, como eu existo, eu posso plasmar essa experiência do existir sobre outras coisas. E eu passo a presumir que isso aqui existe como eu existo. Percebem? Isso é nova ontologia. Isso é nova ontologia. É uma recuperação do pensamento ontológico. Por isso Hegel acabou sendo fundamental. Hegel e Nietzsche acabaram sendo fundamentais para o pensamento heideggeriano que vem depois. Né? Tá, mas e daí, o que é essa reversão da consciência então? A reversão da consciência é ela entender que, como a outra coisa existe, ela também existe. E como ela existe, também outra coisa existe. Existe uma partilha da experiência, grosseiramente, de existir. Não é bem uma experiência, mas existe uma partilha de existência que passa a ser pressuposto de todas as relações. Percebem? Eu não estou nem. Ela passa a ser alojada no lugar do a priori. Ela não foi resgatada do a priori. Ela foi alojada lá, porque não tem como eu discutir qualquer coisa que não exista. Tem como eu discutir a não existência de algo em sentido dialético, já vamos chegar lá. Mas discutir algo que não existe, não tem como, porque não existe. E eu mesmo não discutiria nada se não existisse. A gente pode voltar, por exemplo, a Descartes. Né? Duvido, penso, sou. Penso, logo sou. Percebe? Aqui o que ele está querendo dizer com isso? Olha, minha consciência demonstra a minha existência. Né? Ela estabelece, não é nem demonstra, ela estabelece a minha existência. E por isso mesmo, todas as outras coisas que afetam a minha consciência estão agindo no mesmo plano que ela, então também posso lançar sobre elas a ideia de que existem. Né? Posso estabelecer antes, não é lançar a ideia, mas estabelecer que existem. Está estabelecido que existem, percebe? Por isso a reversão da consciência. A consciência agora está lá, ó. Ela não é mais consciência de si mesma, ela não é consciência solta. Ela é consciência disso aqui. Tudo isso para dizer essa frase simples. Eu não estou mais consciente, ponto. Eu estou consciente da maquininha de escrever. Estou ciente que ela existe, em outras palavras. Tá? Tudo isso para explicar só essa sentença. Porque assim, esse mecanismo ele é um mecanismo complexo mesmo. Né? O que acontece na sequência? Né? Então, existe uma preocupação que o Hegel coloca aqui, porque daí a gente vai dizer assim, então agora eu posso passar a compreender o objeto. Sim, a esperança é compreender, né? Ou seja, é buscar
um tangenciamento e um conluio, uma combinação dos dois, mas compreensão não é o termo. Ele vai dizer a consciência quer apreender, ela quer engolir. Tá? Ela não está interessada nesse primeiro contato, ela não está interessada em compreender, ela está interessada em engolir mesmo. Ela quer alojar nela. Tá? Então ela não está explicando o que é a maquininha de escrever, ela não deu nem o nome, ela só tem algo ali, ó, e absorveu. Tá? Lida com aquilo, né? Começa a lidar com aquilo. Né? E ele vai dizer, isso cria uma diferença fundamental, porque esse primeiro contato é o contato essencial. Essa é a região do diálogo essencial. Cara, olha que coisa interessante isso. Hegel, olha, lógico, Hegel é um tradicionalista, ele tem uma série de defeitos na filosofia dele, tem uma série de limitações. Mas nesse ponto esse cara acertou e acertou bravamente. Ele entendeu que existe um plano das relações ontológicas, que a ontologia, ao contrário do que foi dito na antiguidade, na Idade Média, ela não existe num sentido estático. Até a Idade Média, assim, de Aquino para frente, um pouco em Aristóteles, nós já vamos ver os lampejos que eu comentei com vocês de uma certa dinamicidade. Aqui essa dinamicidade para ele ela alcança um novo patamar, né? Porque não é mais, a gente não está mais falando da essência daquilo que aparece como ente para nós, a gente está falando de um conjunto essencial que está em relação consigo mesmo. Então a gente está vendo aqui o legado do humanismo de Nicolau de Cusa, só que ele está sendo removido de certas esferas e lançado em outras que a gente já vai discutir. Então ele fala, olha, tem uma questão essencial que está acontecendo aqui, né? Tem essa qualidade essencial da consciência que está esbarrando em uma outra essência e está começando um trato relacional com ela. Agora tem um outro fator, um outro lugar de discussão que é o lugar da instância. Né? E daí quando eu começo a instanciar, é porque eu começo a apresentar modos de diálogo diferentes. Eu estou escorregando no meio dessas existências em confronto e estou começando a tentar encontrar estratégias para definir como isso se comporta diante de outras coisas, por assim dizer. Né? Então já não é mais aquela relação, aquela condição bruta de só saber que tem algo ali, né? De só descobrir, perdão, saber não, mas estar consciente de que tem algo ali. É tentar efetivamente saber algo sobre aquilo. Né? Então ele fala, ó, tem uma diferença muito grande, ele volta a esse ponto e insiste nisso, tem uma diferença, não dá para você permanecer na tradição kantiana dizendo que o numênico está além do alcance, que as relações acontecem sempre no fenômeno. Abaixo do fenômeno tem um estado de contato, de choque, digamos assim, dessas existências, né, em suas qualidades essenciais, e é por isso que o fenômeno floresce. Tá? Então assim, ele vai dizer justamente que existe uma relação que está bifurcada dentro desse contexto, né? E essa relação vai apresentar, num primeiro momento, uma tradução direta, que é da visualização em oposição à expressão do universal. Ele vai dizer, olha, existe um complicador maior, porque a partir do momento em que eu começo a compreender a coisa, né, eu começo a querer expressar a coisa. E esse expressar a coisa começa a criar certas dificuldades. E ele vai dizer assim, nesse ponto entre essência e instância, entre apreensão e compreensão, entre visualização e expressão, já vou explicar melhor isso aqui, surge a noção de que certas qualidades presentes nessa relação essencial formulam aquilo que nós chamamos de universais. Absoluto é uma coisa, universal é outra. Tá? Porque a gente pode voltar lá para a teoria do Aristóteles. O que é o universal? Quando a gente vê o instrumento aristotélico do universal, o universal ele geralmente vai falar sobre uma classe mais ampla de objetos, uma classe formal, uma classe mental, grosseiramente falando, de objetos. Tá? Então existe um universal do ser humano. Mas é muito parecido aqui com a ideia platônica universal. Né? Não é bem isso, né? Porque o universal, o que o universal faz? O universal trava uma relação um pouquinho diferente. O universal guarda as propriedades semelhantes a todos os seres humanos, por exemplo. Isso é o universal do ser humano. Tá? Então ele não tem ingerência na essência do ser humano, ele só guarda essas qualidades. Essência é essência, universal é universal. Tá? Então existe essa separação a partir de Aristóteles e o Hegel está repetindo aqui. E o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer assim, olha, no momento em que eu comecei a olhar desse jeito, a minha consciência bateu o olho ali, as primeiras coisas que eu vou começar a construir, quando eu caminho para instanciar a relação, é criar universais. As pessoas falam em falar em abstrato. Ah, essa conversa é muito abstrata. É isso aí, conversa abstrata é universal. Ela é universalmente válida, coloca dessa forma, tá? Ela tem esse atributo universal. Se a gente for levar em consideração a teoria do direito, o que a gente está dizendo aqui basicamente é que toda lei geral e abstrata ela é um universal dos comportamentos, ou de uma certa escala de comportamentos. Tá?
Grosseirissimamente falando, não é bem isso, porque a lei ela já é mais concreta demais para ser entendida como universal, mas vale a comparação aqui, tá? O universal da norma seria uma coisa completamente diferente, estaria mais lá para a base da teoria dos sistemas do que para essa discussão em sentido específico, mas é uma leitura válida. E assim, né, só para a gente ter a comparação, a título retrodutivo, né, a título de uma muleta intelectual aqui, para a gente poder entender melhor o problema que está aqui, tipo, a título de um coringa que a gente usa para entender a situação e já joga fora. Nesse sentido, o que acontece? A ideia dessa transição, ela se dispõe de alguma maneira a especificar um projeto, digamos assim. E esse projeto, ele tem escalas. E a primeira parte desse projeto é tentar efetivamente gerar essas instâncias, poder estabelecer algo sobre aquilo que travou contato conosco. Só que quando eu vou fazer isso, o que eu tenho diante de mim é uma coisa concreta. Eu posso falar aqui sobre. Seria difícil falar de universal disso aqui, mas eu posso falar de algo que existe. Isso é um universal. Tá? O mais alto universal, o mais elevado universal. Daí eu falo, ó, tá aqui, ó, o negócio. Vocês percebam que agora esse universal ele não quer dizer porcaria nenhuma a respeito disso aqui. Então toda vez que eu for explicar algo, eu tenho que olhar para a própria coisa. Tá? E esse olhar para a própria coisa ele vai me permitir o encaixe, o desenho de certos universais que eu já carrego comigo sobre isso aqui, sobre o objeto. Eu posso falar, ó, máquina de escrever, apontador, aí eu posso entender que é um objeto que, para a título lúdico, alegórico, de enfeite, tem o formato de outro. Por sinal, tá cheio de pó, coitado, desculpem. Mas assim, eu posso então entender agora o cenário, o campo de relação que esse objeto trava, né, o campo de relação que esse objeto me oferece. E nessa oferta, eu consigo, de alguma maneira, trazer à tona nomes, trazer à tona observações linguísticas. Só que essas observações, é necessário entender, elas estão submetidas a duas grandes potências, que também vêm de relações universais, e que são, como o próprio Hegel fala, e como Kant já falou, intuídas. Como assim? O que é intuído? Veja, a primeira coisa que eu vou entender para poder estabelecer o objeto diante de mim, né, agora, não mais um primeiro objeto, mas um segundo objeto, que é o objeto que já está sendo compreendido, então ele se fissurou. Ele apareceu para mim, houve aquela troca de consciência, nesse novo olhar em que a consciência é a consciência do objeto, passo a ter um segundo objeto. Uma coisa é saber que há algo, esse é o primeiro objeto. Uma segunda coisa é saber que há algo com tais e tais e tais atributos. E com nome, esse é o segundo objeto. E agora o segundo objeto, como é que eu caracterizo ele? Qual é a diferença dele? É que se antes havia simplesmente esse contato existencial puro, essa qualidade essencial de choque, agora eu tenho algo que está aqui e agora diante de mim. Aqui, lugar, agora, tempo, espaço e tempo, as intuições kantianas. Tá? Mas vejam que ele coloca de uma forma diferente. Para ele, essas intuições já estão acopladas aqui ao objeto, elas vão se revelar quando eu bati o olho no objeto. Ele não está tão preocupado em falar da dimensão transcendental delas, mas ele coloca com letra maiúscula no texto dele. Ele insiste em dizer com letra maiúscula, substantivando, e provavelmente, possivelmente, podemos interpretar, dando características abstratas e absolutas para esses dois elementos. E agora eu posso falar sobre esse objeto. E no minuto que eu começo a falar sobre ele, começo a usar linguagem. E quando uso linguagem, eu começo a tentar expressar em um sentido próprio o objeto, mas ao mesmo tempo tento expressar o universal acoplado sobre o objeto. Sabe qual é o problema disso? É que, além das fissuras que eu já tive antes, eu criei mais uma. Uma coisa é visualizar, outra coisa é falar. Tá? E eu falo do segundo objeto, tentando alcançar com minha linguagem o primeiro. Isso é interessantíssimo, porque quando o Hegel vai falar sobre a razão na história, tem outros textos, ele vai falar sobre linguagem, né? Desculpa eu não lembrar agora, porque eu não vou lembrar agora qual é o livro, porque o meu contato mais íntimo com a questão da linguagem em Hegel é por Apud no Agamben. Mas eu acho que está na razão na história, se não me engano, tá? Tô chutando aqui. Depois eu vou olhar melhor, daí eu conto para vocês. O Hegel ele tem essa batida, o Agamben faz essa crítica, ele diz assim, o Hegel ele entende que a linguagem ela faz essa marcha para o desconhecido, e às vezes ela resvala em lugares que ela não alcança. E aí o signo da linguagem, a palavrinha que você está falando, a locução que você está falando, salta para fora e começa a perder o sentido dela. E daí eu começo a questionar, mas por que eu chamo assim? Por que tem esse nome? Por que essa estrutura? Por que ela está nessa posição referencial? A linguagem é referência, né? Eu vou referir uma locução a outra, um significado a outro. Quando saiu para fora, perdeu-se.
E nessa perda volta agora como um pedaço morto, vazio de linguagem. Morto não, mas vazio de linguagem. E começa a fazer estrago na linguagem inteira. E é mais ou menos isso que acontece aqui, porque a expressão do universal tenta me jogar de volta para esse estado de contato essencial entre consciência e objeto, primeiro objeto. Só que ali não é a região da fala. Ali é uma região de falta de termos. Por isso que é tão difícil falar sobre qualquer pauta essencialista mais séria, né, que chega no limite da sua própria filosofia. Por isso que o existencialismo é difícil de falar, por isso que o existencialismo hegeliano e a fenomenologia hegeliana são tão complicados, né, de falar. Eles não são difíceis de entender, mas comunicá-los é um saco. Comunicá-los é difícil. Né? A compreensão, no entanto, assim, ela é mais dada por esses traços intuitivos, por esse jogo constante de diálogos e de dilemas. E quando a gente vai pegando e interiorizando isso, aí fica tranquilo. Né? Veja, existe uma relação ainda bifurcada aqui, que é a relação sentido-certeza, que surge daqui. Né? Sentido, ele é gerado a partir desses contatos que vão se somando uns aos outros e a partir das expressões linguísticas que vão florescendo. Certeza não. A certeza, ela é um encaixe, uma rigidez que dentro da própria linguagem encontra cadeias referenciais. Então, por exemplo, você senta para escrever sua prova. Uma coisa é você escrever o que você pensa, né? Falar de coração a coração, como dizia o Goethe, e escrever aquilo que você entende sobre o assunto e deixar a coisa correr solta. Você não vai ter tanta segurança assim. Você pode ter muito mais coerência e muito mais solidez no que você está escrevendo, mas você não sabe se o teu interlocutor vai trabalhar da mesma maneira. Agora, a certeza não. A certeza é você pegar exatamente a definição que o Rafael colocou e colocar exatamente a definição na prova, e daí você tem certeza que o Rafael disse isso, o Rafael não pode questionar dizendo que você errou. Porque ele mesmo falou. Percebem? A certeza ela é construída dentro da linguagem organizando uma cadeia referencial rígida, definidora, ou seja, delineando o fim das coisas e estabelecendo suas posições estruturais adequadas. Sentido não, sentido ele é movimento, ele tem transformações, sentido ele é gerado pelos choques, pelos fluxos, pela vida fenomênica. Agora vocês vão começar a perceber também que existe de um lado uma série de definições e do outro uma outra série. E essas séries de definições geralmente falam sobre os saltos compreensivos para o universal e sobre o aterramento e enraizamento, sobre a capilarização diante do objeto, sobre a maneira como a consciência visita o objeto e como ela troca de lugar, tornando-se consciência ativa no mundo, ao invés de ser uma consciência a priorística que está esperando aspas para ingressar no mundo. Esse jogo de trocas constantes é um diálogo, daí uma dialética. Só que ela não é uma dialética qualquer. Ela é a dialética que pega o elemento universal, o elemento absoluto, e vai tentar entendê-lo, vai ser forçada a entendê-lo dentro da concretude do aqui e do agora, do tempo e do espaço. E por conta disso, quando ela se projeta, ela necessariamente se enxerga na materialidade e enxerga suas manifestações na materialidade enquanto enxerga a dispersão e a abstração dessa materialidade. Então, uma dialética concreto-abstrato. Percebem? Isso é a base da dialética hegeliana. Tem um monte de problemas que advêm daí. O primeiro deles, naquilo que chamamos de sistema de eticidade. Vejam, tá? Eu vou fazer uma ressalva que eu baguncei completamente a ordem da obra do Hegel. O sistema de eticidade é a primeira coisa que ele escreve, eu já falei lá no começo para vocês. A fenomenologia do espírito é o auge da obra dele, é a tentativa de criação de um sistema universal de filosofia. Talvez um dos primeiros, né? Algumas pessoas falam que Bacon teve a ideia antes, outros vão visitar os gregos falando sobre sistema de pensamento. Tudo isso é igualmente válido, mas a criação consciente, o esforço consciente de organização de um sistema universal de explicação filosófica da vida, está aqui. Tá? É aqui que a gente vai ter o insumo necessário, o movimento histórico necessário para efetivamente chegar perto de tentar criar. E ele não é, assim, eu digo, ele é o primeiro a tentar, isso é relativo, né? Porque houve outras tentativas de criação de sistemas também filosóficos, só que eles eram mais desafogares filosóficos vindo de outras áreas. Leibniz, por exemplo, tentou criar um sistema universal de explicação, mas ele era mais matemático e lógico do que filosófico. Tá? Aqui eu estou falando de um sistema metafísico. Né? Até porque aqui o Hegel é um dos primeiros caras que vai efetivamente entender, não é o primeiro, mas é um dos primeiros que vai amadurecer a ideia, né, digamos assim, na modernidade, de uma dinâmica das forças existenciais e das qualidades essenciais. Antes disso, teve outros que falaram disso, mas me parece muito cediça a noção de que eles realmente entendiam a ideia
uma potência metafísica que vai se reformulando e vai reemergindo em determinados momentos, vai se reposicionando, né? Isso era muito difícil de se compreender em determinada medida, por conta dos instrumentos intelectuais de cada período, né? Inclusive, sobretudo, matemáticos. Bom, o que acontece? No sistema de eticidade, nós temos algumas questões muito delicadas, porque o sistema de eticidade hegeliano, ele começa, na realidade, tentando aplicar aquela premissa que nós colocamos agora há pouco, né, de uma consciência que só pode entender, que vai estabelecer aquilo que está diante dela como existente a partir de sua própria existência, como princípio desse sistema de eticidade. Isso é importante, é inteligente, é uma saída inteligente, parece muito sólida, mas algumas conclusões já são talvez saltos exagerados demais. E esses saltos eles começam a criar um sistema de eticidade bastante perigoso, por assim dizer, né? Então a gente vai ter num primeiro sentido aquilo que nós chamamos de mecanismo de inversão agora sob a luz do nome inessencial em oposição àquilo que é chamado essencial. O que ele quer dizer com isso? Vamos voltar para o problema da consciência, já que nós recuperamos o problema da consciência, vamos voltar para ele aqui e vamos rearticular o funcionamento e a operacionalidade dele. Pensa da seguinte forma, a consciência é consciência do objeto nesse caso. Ela saiu como consciência de si, virou consciência para si, né? Perdão, saiu como consciência em si, virou consciência para si, para ser consciência de si. Então, nesse jogo, ela se torna consciência do objeto, consciência de si. Consciência do objeto, consciência de si. Esse diálogo agora está firmemente estabelecido. A questão é que o objeto tem existência própria. E quando a consciência vem e gruda nele, ela é inessencial. Vocês querem ver uma observação que é consequência distante disso? É o diálogo que nós travamos hoje no sentido específico da ecologia. A gente fala, por exemplo, mas a natureza ela está lá e a gente está aqui, a gente usa a natureza para esse serviço, a gente sai do nosso lugar, desse aqui, vai até lá a natureza e resgata elementos e transforma e usufrui, porque nós temos a prerrogativa de usufruir e assim por diante. Outros vão dizer, não, a gente deveria deixar intocado, tão intocado quanto possível, a gente tem que aprender a conviver com a natureza para que não haja destruição, etc, etc, etc. O que acontece? A gente para pensar, é um exemplo bobo, tá? Mas se a gente para pensar no estado de natureza, né? Eu estou aqui partindo de uma presunção super inocente, de que existe de fato um aqui e um lá, tá? Então, por favor, me perdoem isso, só sejam indulgentes com a minha retrodução, né? A natureza ela existe independentemente da gente, num primeiro momento. Rafael, não é assim. Ok. Eu estou pensando aqui como o homem moderno pensava, tá? Por favor. Então vamos mitigar um pouco o problema e daí talvez a gente já comece a entender por que esse sistema de eticidade deu tão errado, né? A natureza existe independentemente de mim, a existência dela é no seu parâmetro, por seus parâmetros metafísicos, independente de mim. E de fato, parâmetros metafísicos independentes, fenomênicos não, mas metafísicos sim, né? Tá lá, ela tá lá, é indiferente. A minha existência, a minha consciência dela não faz diferença para o que ela é. Faz diferença para como ela pode viver a historicidade dela, vamos colocar dessa forma. Então, se eu tenho um grande espaço natural, equilibrado, bonitinho, minha consciência diz pouca diferença faz para a formulação desse equilíbrio. Enfiar meu dedão faz a diferença. Qual é o problema? A partir do momento em que eu tomei consciência, eu já estou capacitado para mexer lá. Né? Outros ainda diriam hoje em dia assim, cara, você já mexeu, só de tomar consciência você já fez alguma coisa. Porque para tomar consciência você já teve que interferir. Exatamente o ponto. Então o que acontece? A consciência que era inessencial para a coisa, então não participa da essência dela, desculpe, e portanto é inessencial na relação, ou seja, né, ela está contemplando a essência, mas ela é contempladora, ela vira o jogo e de repente ela passa a ser essencial. Porque é somente através da existência dela que nós vamos ter que nós vamos ter o choque da existência da coisa. Então ela deixou de ser inessencial e passou a ser essencial. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas esse teu raciocínio aí, se a gente for levar em consideração pelo pensamento de hoje em dia, tá complicado, né? Tá, sim. Sabe aquele raciocínio que as pessoas hoje em dia, quem trabalha com linhas intersistêmicas, pós-estruturalistas, pós-modernas, acusa de ser o mal que levou a toda a destruição ambiental, a destruição da alteridade humana, a predação do ser humano, ao domínio brutal, a um capitalismo selvagem, a totalitarismos de toda ordem e assim por diante. Sabe aquilo que esses caras criticam tanto? Tá aqui. Isso aqui é a base desse pensamento.
Ele funciona? Em certa medida ele funciona. O problema são, de novo, as conclusões. Está muito certa a ideia, está muito claro para mim. De fato, metafisicamente, observado e observador são independentes. Mas fenomenicamente, e toda observação parte do fenômeno, eles não são. E isso foi crassamente ignorado por Hegel. De todo modo, quando a consciência toma algo, né, quando tenta aprender algo, ela se torna essencial. Ela deixou de. Basicamente não é mais o objeto, mas é o que eu conheço do objeto que importa. Tá? Veja que aqui está se formando paulatinamente o lugar da consciência. Como é que nós chamamos o lugar da consciência? Eu. Eu é um termo curioso. Ele vai ser discutido aqui, vai ser discutido no Martin Buber, né? No eu, tu, nós do Martin Buber. Eu é um termo universal. Qualquer ser humano pode abrir o bocão e dizer eu. E vai estar certo para todos os seres humanos. Então ele é universal. Mas o que esse universal representa? Sentido. Que sentido, Rafael? O sentido que coloca as coisas todas em oposição dialética àquilo que você entende formular a tua consciência de si mesmo. Eu. Perceberam? Agora vem a sacada. A alteridade hegeliana parte disso. Assim como eu olhei para o meu apontadorzinho em forma de máquina de escrever, eu vou lá e olho para a cara de alguém. Vocês estão olhando aí para a minha cara no canto da tela, não sei se estão olhando para o slide, para a minha cara, estão só ouvindo, né? Mas se vocês olharem para a tela, vocês vão me ver lá e vão pensar assim, ó, oh, Rafael lá. Né? E aí, quando você toma consciência do Rafael, acontece esse mesmo processo que aconteceu com o apontador. A consciência vem, ela vai lá e entra em contato com a essência dela entra em contato com a essência do Rafael. E a essência do Rafael, a essência dessa coisa agora vão entrar nesse choque, e nesse choque a consciência que era consciência de vocês aí, que era consciência em si, passa a ser a consciência para si, porque ela está tentando olhar, o Rafael está escaneando aspas o Rafael, e está se devolvendo lá dizendo, ó, tem algo ali, tem alguém ali. Tá? E ela vira de si quando ela para, peraí, quem que é? E aí começa a fazer todo o lineamento específico. Agora veja, tem uma diferença fundamental. Quando eu olho para o meu apontador, é óbvio que o contato bruto das existências, dessas essências, perdão, vai me permitir entender isso aqui é um objeto. E para o ser humano, tem alguma diferença fundamental quando esse contato inicial é gerado? Tem uma. Ali, a consciência que pensa, existo, estabeleço que aquilo existe, já não pode simplesmente dizer estabeleço que existe porque existo, ponto. Ela vai dizer estabeleço que existe, mas ali os olhos também me olham. Então lá, esse processo de eu estabelecer também acontece. Lá também tem alguém, uma outra consciência estabelecendo que ela própria existe quando ela me olha, quando ela toma consciência de mim. Você olha para o abismo e agora o abismo está olhando para você de volta. Isso é fantástico. Quando o Nietzsche fala isso, eu gosto muito de interpretar essa. Me ocorre agora, inclusive, né, interpretar essa questão como sendo a ideia de que o abismo é o abismo de você. Como diz aquele filme de 57 do Édipo, né? Ó, lembra-te, Édipo diz Esfinge para ele, o abismo em que me lanças é o abismo de ti mesmo. Então, percebe a jogada? Até mais abismo, como assim? Sabe qual é o problema disso? E quando você olha para outra consciência, a consciência olha de volta para você, você percebe o que significa. A gente dá um passo a mais para entender o que está ao nosso redor, grosseiramente falando. A gente percebe o que significa a vulnerabilidade desse apontador aqui, que está sendo pego várias vezes e cutucado várias vezes. Lógico, eu não estou dizendo que o apontador sente alguma coisa, não é isso, por caridade, tá? Mas suponha que não fosse um apontador, mas uma pessoa. Que eu trouxesse aqui para frente. Lógico que eu não ia pegar e ficar cutucando, mas fosse uma pessoa. Justamente a relação muda. E como a relação muda, é preciso compreender que a natureza desse contato essencial deu um salto. Só que tem uma coisa, ela muda, mas eu não preciso mudá-la. Isso é o pior. Eu não preciso mudar a minha postura diante dela. E aí ele vai dizer o seguinte para nós, olha, sabe qual é a grande sacada que existe aqui? Pensa agora, vamos pensar em sentido metafísico e estrutural. Eu posso, lógico que eu não faria isso, que eu gosto do meu apontadorzinho, e gosto da pessoa que me deu o apontador, já tem aqui um laço subjetivo, né, mas eu poderia destruir meu apontador. Né? Não.
Só que não. Mas eu poderia destruir o apontador. Desculpa, eu posso destruir uma pessoa? Eu posso. Claro que eu posso. Só que ao destruir a pessoa, eu percebo que eu também posso ser destruído. Percebem? Entre consciências existe uma ligação muito complicada de alteridade. E essa ligação de alteridade complicada envolve uma consciência imediata da destruição de si, uma consciência da morte. Lá na frente, no existencialismo germânico, isso vai virar viver para a morte, no ser e tempo especificamente, vai virar o viver para a morte. Daí vai ter mais complexidades lá que não vem ao caso aduzir. Mas o fato é que aqui a gente começa a entender a nossa própria fragilidade e a nossa própria necessidade de encontrar soluções de continuidade, não soluções de ruptura. Tá? E essas soluções de continuidade, elas são complicadas. O Hegel fala assim, olha, a primeira vez que você vai analisar o contato mais bruto que pode existir entre dois seres humanos, ele é um contato de uma alteridade difícil, porque ele é um momento em que você, tendo consciência da tua própria destruição, você projeta a destruição para o outro. Né? Mas como assim tomando contato da tua própria destruição? É que quando você entende que o outro pode ser destruído, você também entende que a tua própria destruição não depende necessariamente de forças ativas do outro. Mas depende também, ou pode estar na dependência, né, na possibilidade ou impossibilidade de você conseguir o que você necessita para sobreviver. Então, isso significa que as tuas interações com o mundo, elas estão te colocando todos os dias em risco. A perenidade do mundo em oposição a você. A perenidade do objeto em relação a você. O alimento que eu como traz um ato sagrado em si, porque eu me prefiro ao alimento. Tá? E essa dinâmica que acontece aqui, ela é uma dinâmica complicada porque ela também significa que o outro está passando pelo mesmo. Mas que todos nós, expostos diante de uma natureza densa, rica em elementos próprios para a alteridade, pode contemplar a nossa destruição um dia. O que é que eu faço então? Meu primeiro ato de alteridade, sabendo que o outro tem consciência e que existe um lado produtivo dessa consciência, que é a capacidade de trabalhar para sustento, eu pego o outro e jogo para ele trabalhar para mim. Isso ele chama de escravidão. Nesse momento eu descubro que eu estou tratando o outro como eu tratei o apontador. Eu aceito a destruição dele para evitar a minha. Tá? E vai dizer, tá errado? Claro que tá errado. Né? Porque eu vejo a destruição no outro e eu evito a minha própria às custas do outro. Mas se as consciências existem em pé de igualdade, elas devem ter um entrelaçamento que permita a elas uma troca. E nessa troca, todas elas são levadas a sobreviver. E aí entra, aí veja, aqui a gente já teve já desceu um degrau e já ficou complicado da gente lidar por conta dessa troca inessencial que aconteceu lá atrás. Agora piora, porque ele vai dizer assim, a solução é simples. A solução é que todos, de alguma maneira, se rendam a essa relação fenomênica e trabalhem, e do fruto dos seus trabalhos permitam essa troca. E ao permitirem essa troca, eles vão garantir uns aos outros, de modo que ninguém fica totalmente exposto à destruição, pois pode contar com a solidariedade dos demais. E fala, isso é a coisa mais maravilhosa que tem, porque a sociedade de trocas, a sociedade que produz a mercancia, melhora, faz um grande salto em relação às sociedades escravocratas. Lembrem-se, ele está no século XIX, nós ainda temos escravidão ao redor do mundo, especialmente na primeira metade do XIX, ele está trabalhando isso aqui em 29, 30, 31, 35. Então ainda tem, não é uma coisa tão incomum assim, existe um enfrentamento, tá? Mas ainda não é definitivo. E ele, de alguma maneira, ele coloca a ideia de uma sociedade burguesa como sendo a solução do processo. Então ele assume uma posição, dizendo, olha, o ethos que está colocado é o ethos do trabalho. Aliás, aí vem uma frase muito famosa, que talvez vocês conheçam, o trabalho liberta. Complicado, né? E aí vocês percebem que que isso vai virar lá na frente, depois, por reinterpretações e torções. Ele não está de todo errado, eu não penso que ele esteja de todo errado, mas faltou cuidado em algumas transições, né, algumas mediações. Faltou visão. Talvez não fosse possível ainda. No mundo dele fosse difícil, né? Ele não estava descomprometido com as forças lá, então talvez fosse muito difícil. Agora, tem compromissos que ele realmente não deveria ter assumido e ele assume, né? Você vai ver a razão na história, por exemplo, a leitura que ele faz da antropologia, das comunidades não caucasianas. Isso é vergonhoso, né? Mas, enfim. E
Então você tem aqui essa possibilidade de falar desse sistema de eticidade nesses moldes. E aí vem a grande questão, né? Porque se você leva em consideração essa construção, você ao mesmo tempo começa a construir, começa a arquitetar a possibilidade de uma ordem geral. E essa ordem geral, ela vai partir desse regime e vai demonstrar que nesse sistema, nesse modelo de trocas, isso aqui já está na filosofia do direito dele, tá? Nesse sistema de trocas, existe a possibilidade de um indivíduo sair de determinada esfera de formação e de alimentação da sua consciência e alcançar espaços externos, buscando seus próprios interesses, o que vai ser rotineiro. Ele também vai dizer que para que a gente entenda essa dinâmica de forças, é preciso que em vários modelos, em vários alojamentos sociais, a concretização desses valores éticos se dê, desses sentidos éticos, se dê através da construção de certos valores morais, que só podem ser nutridos a partir do momento em que você tem o lugar preambular de educação do indivíduo chamado família. Estão percebendo? Isso eu acho mais engraçado, então eu vou fazer uma observação aqui, o tradicionalismo contemporâneo, que é um falso tradicionalismo muitas vezes, eu não estou acusando quem é tradicionalista de ser falso tradicionalista, não é isso, tá? Sejam tradicionalistas, mas sejam bons tradicionalistas. Assim como quem é progressista, seja um bom progressista, não seja um progressista meia boca, né? Um falso progressista. O falso tradicionalismo, ele defende a família sem entender o que ela significa. Ah, não, a família defende valores. Não, volta a página. Em determinados modelos sociais, a família opera como um lugar preambular da educação moral do indivíduo. Vem a diferença. Então, nesses lugares, essa formação moral serve para criar canais de retenção comportamental. É literalmente isso. Então, assume de uma vez. Tá? Não vai me dizer que vai dar liberdade, que é isso, querer jogar com. Assume. Não, é dever. Pronto, eu vou ensinar dever para o indivíduo. Como eu ensino esses deveres, ele vai para a sociedade civil, que é esse lugar comum das disputas e interesses, e ele sabe refrear os seus interesses, evocando essa estrutura ética de trocas, esse modelo original de trocas. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse discurso e materializei nas extensões e nas relações civis. E onde é que está a base dessas relações? Onde é que a base desse respeito se dá? Ela se dá no respeito às normas penais, que vão aparecer para refrear os esforços daqueles que não entenderam a mensagem. Então, a norma penal serve. Veja que tudo é muito harmônico e faz muito sentido com o discurso do tradicionalismo contemporâneo. Mesmo o falso tradicionalismo, ele usa essas ferramentas sem entender a posição relativa delas e sem entender que esse discurso não funciona no modelo social que nós temos. Mas existe um legado possível, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é essa a discussão, é só para vocês entenderem onde é que está a teoria da justiça nisso, que eu estou discutindo esse assunto. E aí o movimento que acontece nessa estruturação do tradicionalismo, ele vai trazer à tona a ideia de que, óbvio, precisa dessa norma para evitar que as pessoas que não receberam uma boa educação destituam o espaço comum de força, né, e acabem trapaceando no jogo. Então ela é uma sociedade, veja bem, que ainda opera pelo sistema, ela ainda tem um pé no sistema honorífico, muito embora ela já opere meritocraticamente em alguns setores, ela é do sistema, ela pertence ao universo honorífico. Então é muito difícil conciliar o tradicionalismo com determinadas pautas, como por exemplo pautas liberais, né, que tenham conseguido, daí falso tradicionalismo, em parte, né, não é muito conciliável. É... E assim, o que acontece na realidade dentro desse contexto é que, além desse respeito e dessa norma impeditiva, tem que existir também uma respeitabilidade universal pelos mecanismos de conquista. Ou seja, toda vez que eu conquisto algo que me diz respeito, que pertence à minha esfera de interesses, não é que eu mereço, é que eu conquisto algo. Ah, mas conquistar é merecer. Não, né? Toda vez que eu conquisto algo, esse algo conquistado passa a integrar o meu universo proprietário. E por isso a propriedade tem que ser respeitada. Então vejam que os elementos estão todos alinhados uns ao redor dos outros. Tá? Por que o Zizek, por exemplo, fala em falso tradicionalismo hoje em dia? Porque ele vê que essas pautas elas são utilizadas na realidade para alimentar causas que são alheias ao tradicionalismo.
mas que são nativas de liberalismos, às vezes inclusive nativas de progressismos falsos, ou do progressismo verdadeiro que acaba se expressando aí como autoritarismo ou como autoritarismo, né, que é típico do tradicionalismo falso. Percebem? Por isso que ele vai propor a ideia de política radical, né, depois, o Zizek, que é um neo-hegeliano. Ele vai propor a ideia de política radical dizendo, olha, vamos desenraizar, fortalecer as nossas relações e vamos levar as últimas consequências das nossas filosofias, sem dourar pílulas, sem disfarce, sem os argumentos dos outros, né? Sem mentir, sem recusas falsas e assim por diante. E aí o que, que acontece? Pelo projeto que a gente tem aqui, por esse processo geral que a gente tem aqui, a gente já consegue enxergar mais ou menos qual é o lineamento dessa justiça dele. Ela é, de alguma maneira, a justiça de determinados alojamentos, e ela é uma justiça que, em seu caráter correcional e de solução de dilemas, vai permitir estabelecer posições relativas que são naturais a um contexto, aspas naturais, né, mas que são normais dentro de um contexto moral, dentro de um contexto proprietário, e que são evidentemente normais dentro de um contexto de relações mútuas, de um sistema de trocas e de um sistema de codependências. Ok. O problema que está engendrado aqui é o seguinte: o que acontece quando, para você realizar a justificação de um determinado indivíduo nesse modelo, você necessariamente tem que cometer uma injustiça extremamente brutal? Isso é uma coisa que não é muito incomum nos sistemas honoríficos, e é por isso que eu insisto tanto nessa questão. Uma questão que eu preciso analisá-la com mais cuidado, para falar a verdade, essa questão do modelo honorífico em Hegel, né? Porque tem algumas transições aí, eu preciso analisar com mais cuidado, tá? Só isso que eu digo por enquanto. Mas como é que você vai fazer, como é que você vai cometer um ato de justiça se para cometê-lo você precisa cometer um ato de injustiça no processo? Então, por exemplo, como é que Orestes vai vingar a morte do pai, o assassinato do pai, se o pai foi assassinado pela mãe? Ao vingar e matar a assassina, a própria mãe, ele comete um outro crime, que é derramar o sangue de sua própria linhagem. Tá? Isso está lá na Orestia, né? Agora, se ele não faz nada, Agamenon, pai dele, permanece não vingado e sua alma vaga pelo mundo sem descanso. Aqui um exemplo clássico, né, que vai mostrar basicamente o que significa esse arregimentamento honorífico e esse pertencimento honorífico. E o sistema de trocas, que não é sistema de trocas financeiras, existenciais, antes de tudo, e honoríficas. Né? E aí como é que fica a questão dessa universalidade da justiça? Esse é um problema que não tem solução. Por isso o Hegel ele vai deixar declaradamente para nós, ele vai insinuar muito fortemente, vai deixar meio que declarado para nós que a justiça, a rigor, ela tem uma natureza trágica, porque nos momentos mais sensíveis dela, ela cai em contradição. No momento em que ela vai tentar arregimentar essas forças absolutas, ela acaba caindo em contradição. Tá? Eu vou voltar a esse tema. O Nietzsche ele tem uma visão bem diferente de justiça. Para ele não existe essa contradição, porque quando Nietzsche fala em justiça, ele fala sobre o posicionamento universal, é um termo ruim de usar em Nietzsche, mas é um posicionamento amplo do vencedor sobre o vencido. E por isso a justiça ela não tem esse caráter essencial e abstrato, né? Absoluto que o Hegel acredita a ela. Na realidade, ela é muito mais maleável e a própria alteridade opera de uma maneira muito diferente em Nietzsche. Tá? Isso nós vamos ver na segunda parte dessa discussão, e daí nós vamos estabelecer alguns comparativos em relação à filosofia hegemônica do período, que foi a filosofia hegeliana, e a filosofia nietzschiana, que começa a surgir como uma filosofia de oposição, uma filosofia confrontacional e que nem surge a rigor como uma filosofia original. Nietzsche, antes de ser filósofo, era um filólogo e defendia a ideia de que o filólogo, aquele cara que estuda a cultura, estuda os textos para absorver a cultura, para entender a cultura de um povo, de uma determinada região, de um determinado grupo, é o cara que vai ter uma compreensão filosófica mais clara. Beleza, pessoal? Mas disso nós falamos na sequência, eu volto aí com outro vídeo em tempo, tá? E por enquanto eu deixo vocês com essas reflexões sobre Hegel. Beleza? Cuidem-se, por favor. Precisando, estamos aqui. Qualquer coisa, a gente sabe que tem algumas pessoas que estão com dificuldade de acesso, eu vou deixando isso aqui nos grupos para vocês, tá? Fiquem ligados no canal e vou deixando aí os roteirinhos também, vou esparramar e vou multiplicar os roteiros e os textos de leitura de vocês para que vocês tenham ainda mais acesso, tá? Então, caso alguém de repente não tenha conseguido acesso pelos meios tradicionais, ok? Deus abençoe a todos, galera, e vamos nos falando. Até mais!